Tem algumas que funcionam, eu acho, né? Algumas funcionam. Agora sempre tem aquele sentimento, aquela sensação de alguns que alguém está ganhando tomando dinheiro assim, deles. Alguém está ganhando que poderia estar sendo dinheiro deles. Na verdade, o que eles ganham hoje, porque assim, para manter um cavalo, a gente conversou com o veterinário, isso é mais ou menos R$500 por mês, né? Entre assim, alimentação, vermifugação, ele tem que usar a ferradura, tem que trocar constantemente. Então assim, eu acho que o que eles ganham com o que eles catam, se eles alimentarem o animal adequadamente, não sobra. Né? Isso seria inviável para essas famílias, porque eles não têm um ganho que possa cobrir o gasto com o animal. Bom, então, em função disso, o animal não vai ter o que comer, ele vai ser maltratado mesmo. Por mais que o chavequeiro não queira, ele tem que alimentar os filhos dele, ele tem que alimentar a família dele. Como é que ele faz? Né? A gente sabe que eles ganham um pouquinho, é muito pouco. Né? Então, para nós, seria, com o tempo, né? A inclusão dessas nós pessoas. Nós queríamos a inclusão, porque nós pensamos, de repente, ter um local, né? Isso é muito primário ainda, tem que conversar melhor. Mas assim, de repente, que eles tivessem alimentação, atendimento veterinário, e como estão fazendo em Porto Alegre, cursos profissionalizantes, né? Por exemplo, claro que a gente podia tentar uma parceria com o IFSU, por exemplo, né? Eles têm lá profissionalizantes, tem edificações, que poderia dar curso de pedreiro, por exemplo. Né? Sim, tentar fazer saílos. Fazemos saílos. O que nós gostaríamos é que as carroças não existissem mais. Claro, né? Só que a gente pode fazer isso do dia para a noite? Claro, não, as pessoas dependem disso, as pessoas vivem disso. Claro. Né? Então a gente acha que dá para fazer aos pouquinhos, né? Tentando ver se eles não migram para uma outra profissão que pode dar uma qualidade de vida até melhor para eles, gente. Porque não é vida para uma pessoa morar numa casa e com um monte de lixo no fundo do pátio, as crianças andando e comendo ali tudo, né? Bom, tá, é isso que eu falei pra vocês, aos pouquinos, né? Eles vão já ter na cidade. Em Porto Alegre já... até 2016, né? Claro que era até 2012, não deu, sabe que o prazo vai ser esticado. Mas estabelece pelo menos o trabalho vai sendo feito, né? E assim, conforme eu já falei, aqui o vereador de São Paulo decidiu isso, né? Até essa semana eu fiquei sabendo, até comentei com alguma das gurias, uma cidadezinha Santa Cruz mesmo, pertinho não, mas pequena e tal, Rio Grande do Sul, e eles já estão trocando as charretes por carrinhos. Tipo, a própria prefeitura já está incentivando, claro, não vai trocar todos num mês, mas já vai começar a trocar as charretes por carrinhos, esses elétricos, e tipo, eles fizeram um projeto que, eu não me lembro agora quanto que custa o carrinho, mas tipo, foi uma coisa viável, assim, sabe? Para a prefeitura assumir essa bronca. Não, a prefeitura dá os carrinhos. Estabelecer uma parceria, algum tipo de financiamento. Isso, e aos poucos... Que dá a entrada com o próprio cavalo. Aos poucos ir trocando, né? Porque em pleno século XXI, ter charrete no meio da cidade, isso não é normal. Os cavalos assim, não foram feitos para viver, né, em zona urbana e movimentada e com buzinas, né? Eles ficam com problema de articulação nos ossos, porque, né, de andar no asfalto, o impacto é muito maior. Então tem uma série de coisas, né? Então se a gente pensa assim, no bem-estar dos animais, que é o nosso foco inicial, né? A gente partiu disso. Bom, se a gente pensa nisso, é complicado, né? A gente aceitar isso como sendo algo natural em pleno século XXI. Né? Até o uso do chicote, por exemplo, não tá certo, é maus tratos, tá na lei. Só que como é que vai fiscalizar, como é que vai punir, como é que... Não é nada disso. Não tem nada a ver, que não tem negócio pra cá. Fiscalização é um problema em todas as áreas. Meninas, por que eu preciso gravar com você? Desculpa, que tem 300 pessoas esperando. Não. Desculpa ser assim. Nós queríamos saber assim, de vocês, tá? A gente sabe que vocês fazem um trabalho em parceria, né? A candidatura que mais tem parceria que a gente não. Então assim, a gente queria saber de vocês o que vocês acham. A gente não se enche o saco um do outro. Então assim, o que vocês acham viável dentro disso que a gente apresenta para vocês, não é? A gente sabe que é complicado assim, os candidatos não terem um projeto, né, pronto, porque são temas variados, não tem como ter projeto para cada coisa, né? Mas nós somos exigidos a saber de tudo. A gente tem essa noção de que isso não é possível, né? Mas a gente quer saber assim, o que vocês acham que dá para fazer, o que vocês acham que dá para começar a fazer, né? Eu digo com absoluta segurança assim, das primeiras coisas eu quero incentivar que a própria ONG de vocês, a própria entidade que vocês estão criando aí, porque eu e a Paula estamos trabalhando muito nesse sentido, parcerias, né? A prefeitura, de fato, é demandada sobre diversos assuntos e a gente quer poder ter intensa articulação com a sociedade. Por isso, vocês que estão se debruçando sobre o tema têm que ser as mais ouvidas sobre o assunto dos cavalos e
tu mesmo acompanhaste na Câmara de Vereadores, eu procurei na medida possível, uns vereadores mais, outros menos, a gente participava de alguns, porque eu tenho essa preocupação, justamente em alguns debates com o próprio Ivan lá, eu dizia, né, e o Ivan junto comigo, sempre que a gente fala sobre animais, sempre tem a pessoa, tem crianças morrendo e vão falar sobre animais, assim, mas uma coisa não impede a outra, né? Não está substituindo aqui, não dou atenção às crianças e vou falar sobre não é nada disso. Sempre tem aquelas pessoas que não compreendem, né? Só que, claro, dentro da questão dos animais, ainda, nos últimos tempos ficou mais na moda falar sobre os pequenos animais, na verdade, sobre os cachorros, propriamente, né? E existe essa questão importante em relação aos cavalos. Na verdade, assim, várias pessoas do grupo são também da SOS Animais, né? A gente tem essa parceria, inclusive a gente vai pensa fazer um brechó e tal em parceria com a SOS. Só que assim, a SOS faz um trabalho muito bom, muito importante, só que assim, não dá conta de tudo. Claro. Então a gente pensou em criar esse grupo. Claro. Né? Então, eles estão focados nos pequenos. A primeira coisa é poder o governo sentar com quem entende, está trabalhando em cima do assunto, estabelecer uma política conjunta. E dentro dessas reivindicações de vocês, buscar estabelecer uma estrutura de governo que possa dar o suporte à atividade de vocês e chegar junto aos charreteiros, né? Chegar junto às pessoas que trabalham isso aí para trabalhar nesse processo de educação no lugar, inclusive, como disse a Paula, para conscientizá-los sobre que ali está a ferramenta de trabalho deles e até um patrimônio, vamos dizer assim, né? Já que eles precisam cuidar para não perder, né, e tudo mais. E eles não têm essa compreensão. Sim, e a função do emplacamento e da fiscalização, fazer cumprir a lei. Eu tenho sido, no mandato de vereador lá, muito embora seja da base do governo, essa coisa tem agora todo mais no debate na eleição, eu sempre fui muito crítico à falta de fiscalização de Pelotas. Acho que precisa botar ordem na cidade, uma das funções principais da prefeitura para garantir convivência entre 330 mil pessoas é estabelecer regras e fazer as regras serem cumpridas. A gente votou o plano diretor, votou o código de posturas, votamos a questão das charretes. Não há fiscalização, não se cumpre, não muda nada. Tem um arcabouço legal aí modernizado, se modernizou, se atualizou muita coisa, o código de posturas já havia uma lei de charreteiros e tudo mais, mas não há fiscalização, então não adianta. Então eu vou investir muito nisso no nosso futuro governo, que é a fiscalização. A prefeitura tem que fiscalizar, fazer cumprir as leis estabelecidas. Né? E dentro dessa questão aqui que envolve sustento de famílias, claro, o processo de fiscalização não pode ser uma fiscalização punitiva que inviabilize o sustento das famílias. Tem que ser uma fiscalização que faça, pedagógica. Exatamente, educativa e pedagógica, que possa mudar esse processo. Mas que exista, né? Que não faça de conta que não está, que porque a pessoa é pobre ela não vai ser punida. Não, né? A gente vai precisar de todo um processo aí lento, longo, né, com vocês e de trabalho com eles. E também de montar essa estrutura de fiscalização, porque a prefeitura é muito defasada, não tem quase fiscais, perdeu alguns fiscais em várias áreas. Né? Então a gente tem que conseguir primeiro estruturar isso, que também leva um certo É que assim, Paula, né? Mas é uma prioridade. Nós próprios podemos ajudar. Porque tendo a placa, a gente vê uma situação a gente entra em contato com a secretaria. Aí o que acontece? Vai alguém da secretaria conversar com esse chefe. Claro. Porque quando a gente fala de maus tratos, né, maus tratos é algo muito amplo. Claro, a gente fala do cavalo magro também, mas é que tem muita gente que tem um cavalo magro porque não tem dinheiro para comprar, né, a comida do cavalo. Então, assim, quando a gente fala em maus tratos também, envolve a questão do quê? Por exemplo, levar um cavalo doente para trabalhar. Isso para mim é uma coisa séria, uma coisa grave. Aquele cavalo, fatalmente, ele vai acabar caindo, né, ele vai morrer. E, então, assim, a gente acha que essas pessoas que não têm dinheiro, a gente tem que tentar uma forma, né, para que elas possam comprar essa ração, que a gente possa dar de alguma maneira, né? Agora, tem maus tratos gravíssimos, tem gente que anda com o cavalo sangrando pela rua, né? Tem casos de pessoas nos bairros que esfaqueando cavalos. Isso é muito sério. Aí a lei, eu entendo que aí a lei tenha realmente, né? Sim, aí não. É verdade, não tem desculpa social. É isso que a gente entende, assim. Claro. A gente acha que a lei tem que ser cumprida nesse sentido. Claro que começar de uma forma mais educativa, mas se aquele cara ele reincide... Sim, mas sem educativa, e que tem que ser educativa não só dos charreteiros, mas da sociedade toda, porque a própria sociedade vira fiscal junto com o poder público. Sim. Para qualquer pessoa, os vizinhos que presenciarem, que avistarem algum tipo de maus tratos aí,
acionem a prefeitura e a prefeitura tem a capacidade de responder, né? Isso é muito importante. Sim. A prefeitura tem que ter estrutura para responder. Receber uma denúncia, tem que ter fiscal, tem que ter viatura, tem que ter... Nós temos ido, quando há denúncia, assim, até um trabalho que a gente não tem pernas para isso, né? Então, um monte de coisa para fazer na vida também, a gente não vive só para isso. A gente, quando pode, a gente vai. Aí a gente, até da última vez, chamamos a Brigada Ambiental, a Brigada Ambiental foi, a apreensão foi. E até a gente tem um problema que, na função da apreensão, que tem o caminhão da prefeitura, que é para apreender os cavalos. E é um caminhão para cavalo sadio. Não tem como botar um cavalo que está deitado, por exemplo. Ele tem uma rampa e daí tipo tem uns negócios que é para prender as patas do cavalo para ele subir. E daí um cavalo que está deitado, tu tem que arrastar ele para dentro do caminho. Em caso de fratura, se não é exposta, passa a ser uma fratura exposta. O cavalo acho que chega pior na hospedaria. Né? Tem que ter uma adaptação desse caminhão, né? Pra gente poder conversar depois, assim, de repente, sei lá, fazer uma adaptação no caminhão, quem sabe um outro caminhão, eu não sei quais são as possibilidades, mas que a gente possa vir conversar mais sobre isso. Né? Não, eu quero poder ajudar nisso aí. Acho que a prefeitura tem, como disse, tem que ter capacidade de responder. Pode ter desculpa de não tenho caminhão, não tenho gente, não tenho fiscal, não. Tem que estruturar a prefeitura por isso. Estabelecer esse processo de educação. Eu sou muito simpático com essa situação de ir acabando com os veículos de educação animal, então, claro, compreendendo com sensibilidade social, compreendendo o contexto em que se insere, mas estabelecer no horizonte aí essa meta de chegarmos a não ter mais isso. Todos os efeitos tem, até no ritmo atual do mundo moderno aí, que as pessoas um trânsito estressante, as ruas da cidade são estreitas, a gente vive intensamente o nosso centro histórico, com ruas estreitas, muitos carros, ônibus, tudo mais, e no horário de pico tem uma charrete que acaba impedindo a circulação e a fluidez do trânsito naquela rua que é estreita, ninguém consegue passar. Pode causar acidentes. Até porque em seguida também tem crianças, mesmo quando não conduzem, elas estão juntas. Sim, estão sem nenhuma segurança, porque qual é a segurança de uma criança, né? De uma pessoa ali em cima. Exatamente, em que às vezes, assim, justamente conduzido por uma criança, que essa charrete pode ter um movimento imprevisível ali, na verdade. Claro. É um animal, né? Sim, conduzir por uma criança que não tem noção de leis de trânsito. Essa semana a gente até colocou uma foto no Facebook que tinha umas pessoas, tipo, uma tava sentada, eram 3 pessoas na charrete, e uma tava sentada com as pernas para fora, na lateral da charrete. E tipo... tem uma foto parecida assim aqui, né? Talvez seja essa mesmo. Não é, porque é uma E daí eu até questionei assim, imagina, tu tá no trânsito, tá uma charrete assim, aquela pessoa, aquele cara que tá ali pra fora cai da charrete. De quem é a responsabilidade? Vem um carro, causa um acidente, talvez ele se machuque, talvez ele machuque outros. Sabe, quando tu tá de carro, tu é obrigado a usar cinto, tu é obrigado a ter habilitação. Por que na charrete tem essa exceção, digamos assim? A gente não quer, a gente quer fiscalização, né? Aqui um cara que eu encontrei com ele na rua e a gente até tirou foto dele, porque ele usa veículo de tração humana, ele mesmo puxa. E aí eu achei interessante, porque daí a gente perguntou assim, mas por que tu não tens um cavalo, né? Na verdade, um cavalo hoje no mercado negro é tão barato, a gente sabe que é, né? Quanto é que custa um cavalo? R$100 tu compra. R$100. Tu pode pegar o teu que tá bem mal, pagar um pouquinho mais, pegar um cavalo em situação melhor. Não tem isso. Até o Ministério Público estava investigando, não se sabe notícias assim. Eles compram muito cavalo de fora, assim, né? Que o pessoal não usa mais pra trabalhar. Ele é um cavalo velho, mas ainda tem condições. Então, assim, a gente perguntou por que não tinha cavalo, né? E aí ele disse, eu não tenho cavalo porque eu não tenho condições de sustentar um cavalo. Então a gente achou assim, poxa, né? Então tem gente pobre que também é consciente, né? Porque ele poderia pegar um cavalo, não dar quase comida, em 13 meses o cavalo tá mal, troca por outro, mas ele sabe que ele não tem como sustentar um cavalo. E essa é a verdade, né? É inviável para essas famílias. R$500 por mês, não sei nem se eles dão isso. Né? Claro. Acaba que não é lucro para eles. Né? Claro. Não, então como eu disse a vocês, eu acho que uma das funções principais da prefeitura é organizar a cidade. Fala-se muito de governo para fazer obras, mais importante, mas a minha preocupação muito é organizar a cidade. E dentro da organização da cidade, supõe a gente organizar a questão das charretes de forma a ter essa condição de bem-estar dos animais. Não, vocês. Tem alguma coisa? Não, gente, achei que obrigada. Desculpem, né? Toda a confusão ali da agenda. Nós que agradecemos, mas é que como nós queremos colocar no Facebook, a gente queria dar condições iguais para todos. Claro. A gente tentou